Sextou, meu povo! Hoje é dia de festa, hoje é o dia que a gente vai, depois do final do expediente, relaxar, meu povo! Sextou, olha como eu tô, hein? Eu tô aqui junto com você no nosso programa Voz da População, que está no ar, viu? É muito bom ter a sua companhia aqui nesse 24 de março, o fim de semana tá aí. Você tá ansioso para o fim de semana? Eu também, mas antes é bom ficar muito bem informado, então fica com a gente aqui no SBT, porque nós começamos com notícia, hein? Terror em um sequestro relâmpago. Pai e filha ficam como reféns de bandidos. Os policiais militares já prenderam alguns. Olha lá, é pé na porta invadindo o cativeiro, hein? Mostrando a ação policial para você. Olha lá, os policiais cercam essa residência, mas a ação tem que ser rápida, porque parte da quadrilha, alguns integrantes, já foram presos, né? Então mostra ali a rapidez da ação policial para descobrir então esse cativeiro e libertar essa vítima. E não é uma só não, viu? São duas pessoas. Olha lá, o sequestrador nem teve tempo de reagir, porque quando já prenderam lá uma parte da quadrilha, o rapaz que estava no cativeiro, o criminoso, ele já foi rapidamente abordado. Olha lá, ele na mão, como a gente diz no termo policial, ele preso sendo revistado pelos policiais militares nessa bela ação que a gente mostra aqui no nosso programa. Nesta sexta-feira, sextou com muita informação e com o alívio do pai. O alívio do pai de ver, depois de horas como refém nas mãos dos criminosos. E eu, como pai, pode voltar a imagem para mim aqui, porque eu fico pensando, eu sempre me coloco no lugar das pessoas. Imagine eu e meu filho lá nas mãos dos criminosos. E esse pai estava ali sem poder fazer nada. Porque qualquer ação desse pai poderia acontecer uma tragédia. Então tem que pensar por um momento, ele fica ali em desespero, fica em choque e não podendo garantir a segurança do próprio filho, da própria filha. Como podemos passar numa situação como essa? Mas é a realidade. E o programa Voz da População mostra a realidade do nosso povo, do povo do estado de São Paulo que está passando por isso. Ninguém aguenta mais ficar refém das mãos dos criminosos. Então veja novamente, inclusive agora com o áudio, o exato momento em que os criminosos ali foram surpreendidos, em que o bandido foi surpreendido no momento que foi estourado esse cativeiro. Pode rodar, é flagrante da vida real, só aqui no SBT. Vai, mão na cabeça, mão na cabeça, mão na cabeça. Calma, vem. Tá tudo bem, meu amigo? Tá tudo bem. Coloca a mão na cabeça aí, vai. Cadê o canhão? Tá aqui no bolso, tá aqui no bolso. Tá tudo tranquilo aí, meu amigo? Calma. Tá salvo. Tá tudo bem, mocinha? A gente chegou aqui, tá bom? Bem? Oi, neném, tudo bem? Tá tudo bem, né? Machucou alguma coisa? Não sei. Tá tudo tranquilo? Tá tranquilo? Então tá bom. Vamos, você quer sair fora? Não, fica tranquilo. Pode respirar. Você dá uma vasculada. Vamos sair daqui só pra sentir esse medo. Você quer que eu pegue ela? Melhor. É a realidade. O alívio que esse pai teve ao ver os policiais é emocionante. Eu também estou emocionado porque me coloco na situação desse pai, refém nas mãos desses criminosos, passando por mais de 4 horas, rendido e não podendo fazer nada para o filho. O filho às vezes pode estar com fome, com sede, com medo de estar num local desconhecido, como diz o Márcio Harrison no Rádio Polícia, uma pocilga, né? Um local totalmente abandonado. E é especializado para receber cativeiro esse local, viu? Um local que tem poucos objetos, poucos móveis, até os policiais revistaram ali
né, para ver se encontrava arma, né, uma espécie de um QG desta quadrilha de sequestro que vem aterrorizando o nosso estado. E não é somente essa quadrilha, são diversas quadrilhas. Então é preciso, a partir de agora, com a prisão desses criminosos, as forças de segurança, inclusive a Polícia Civil, que é a nossa Polícia Judiciária, chegar e investigar e desarticular completamente esse bando criminoso. O que não podemos mais é passar situações como essa. Me deixa muito triste em ter que mostrar isso aqui na TV, mas é a realidade. Hoje aconteceu com ele, amanhã pode ser comigo e até mesmo com você. Palmas para a nossa Polícia Militar, palmas para os agentes que estiveram nesta ocorrência, né, combatendo a criminalidade, ação rápida. Tem que ser uma ação rápida e precisa em um caso como esse. Mas é preciso que as leis sejam mais rígidas, principalmente para essas quadrilhas de sequestro relâmpago, sequestro, né, para pegar dinheiro via Pix, transferências bancárias, cartões de banco. A polícia está agindo, a Polícia Militar, a Polícia Civil, cada uma delas estão fazendo o papel, né, que é atrás e prender esses criminosos. Mas é preciso um apoio da sociedade. Então você que acompanha o nosso programa, percebe alguma situação de risco, às vezes ali uma movimentação estranha em uma casa, que pode até mesmo ser um cativeiro, um espaço da criminalidade, ou como a gente fala, uma casa-bomba, que é um espaço do tráfico de drogas. Então ligue para o Disque Denúncia, o número é 181, para a Polícia Militar o telefone 190 e vamos ajudar. Nós temos que unir, a sociedade do bem tem que unir, nós somos a maioria para agir contra a criminalidade. E vamos agora com mais informações do nosso estado, agora aqui no programa Voz da População. Vem aí o Giro Cidade. Pois é, estou aqui para trazer as últimas informações, dando um giro pelas notícias no interior do estado de São Paulo. E eu começo falando de Campinas, Operação Pix, deflagrada pela polícia, viu? O 12º Distrito Policial de Campinas realizou esta Operação Pix, justamente visando uma quadrilha organizada acusada de crime de roubo. Eles roubavam ali usando a transferência bancária via Pix. O delegado titular de Campinas, o José Roberto Rocha Soares, ele disse que esse grupo criminoso estava atuando, né, fazendo esses saques e havia já realizado algumas prisões há um tempo atrás de 2 homens integrantes do grupo. Eles chegaram a ser presos temporariamente pelo crime e agora, recentemente, a justiça determinou que uma nova operação fosse realizada, né? Algumas pessoas já foram presas, outras estão sendo procuradas pela polícia. E olha, ainda falando de Campinas, a Guarda Municipal acabou prendendo uma dupla que confessou aplicar o golpe do falso mecânico. Essa dupla foi detida na Avenida John Boy Dunlop. Nós temos um vídeo aqui da Guarda Municipal Duarte Souza que fala mais detalhes sobre esse caso. A guarnição em patrulhamento hoje, através das informações obtidas pela parceria com a Polícia Civil, 13º DP, conseguimos lograr êxito em abordar 2 indivíduos que efetuavam estelionato, o do falso mecânico. Eles pegavam as vítimas de idade mais avançada, simulavam que os veículos estavam com problema mecânico para efetuar os golpes. Há pelo menos 10 registros aí de boletim de ocorrência e 18 vítimas, tá? A polícia tenta identificar outras vítimas, ambos, os dois, a dupla, eles foram ouvidos e liberados. Agora eu vou trazendo um caso absurdo e chocante de abuso contra crianças. Abuso esse praticado e filmado por dono de um estabelecimento comercial. A Polícia Civil de Brotas apreendeu mais de 23 gigabytes, 68 pastas contendo arquivos de fotos e vídeos com mais de 40 crianças apontadas como vítimas de abuso sexual, né? A polícia realizou a Operação Doce Amargo, identificou um comerciante de 29 anos apontado a princípio como autor dos crimes. Nós temos aí uma sonora, a fala do delegado, e você acompanha agora. Solicitado mandado de busca para esse bar, apreendemos alguns dispositivos eletrônicos nos quais localizamos diversos vídeos e imagens de abusos sexuais, muitos deles praticados pelo próprio proprietário do bar, esse pedófilo. O instalo de inquérito policial foi apresentado pela prisão preventiva
decretada pelo juiz de direito, nós demos cumprimento a esse mandado de prisão. Ele já foi interrogado, confessou essas práticas, desses abusos, inclusive vinha mantendo namoro com um menino de 13 anos de idade, e agora estamos no trabalho de identificação do maior número de vítimas possíveis. Segundo informações da própria polícia, né, e também do delegado, o acusado, ele abusava sexualmente de crianças de 8 até adolescentes de 16 anos. Utilizava de dinheiro e doces para atrair essas crianças, que eram abusadas e molestadas, gravadas essas imagens, todos esses abusos cometidos aí em cima da mesa de bilhar e também do sofá dentro do estabelecimento. Agora ele está preso e à disposição da justiça. Bom, essas são as informações do programa de hoje. Eu volto com você aí no estúdio. Vamos agora com o Zap da População. É a vez do povo aqui no nosso programa. Tem reclamação aí no forno, muitas participações. Então chama a vinheta aí. Começamos com o Zap da População dessa sexta. Sextou também com o povo participando aqui do nosso programa. A primeira participação é da dona Selma, que mora ali no Jardim Santa Lúcia, na cidade de Campinas. Olha a audiência de peso na minha querida Campinas, hein? Mande palmas aí, Sasquatch, pro povo de Campinas, por favor, aí, Sasquatch. Nosso povo campineiro que está sempre ligado aqui no nosso programa Campinas, que também é uma terra de destaque, assim como mais de 300 cidades que nos acompanham aqui pelo SBT, né? Essa telespectadora, ela mora ali na rua Ronaldo José de Souza Freitas. Viu, comandante Léo? Já tem imagem da rua? Põe a imagem na tela cheia que mostra. Parece que essa rua aí é lá no Oriente Médio. Não é nada disso não, viu, gente? É de Campinas. Rua parece que é cenário de guerra, nada disso. Não teve bombardeio de guerra nessa rua, não. A Selma contou pra gente que durante as chuvas no mês de fevereiro o asfalto ali cedeu e essa rua que nós estamos mostrando, o detalhe, viu? Ela já foi asfaltada, era a rua lisinha, lisinha. Até dá pra observar nessa imagem aí do lado, olha lá. Olha como que a rua do lado é asfaltada, não tem buraco, e do lado de cá, a buraqueira, como nós estamos mostrando aí. A chuva fez esse asfalto levantar. A prefeitura, então, na época da chuva de fevereiro, foi lá, fez o reparo, e segundo os moradores, o reparo que foi feito tá desse jeito aí, rapaz. Parece que a via não tem asfalto de tão feia que tá a situação. E o pouco asfalto que tá lá tá soltando, viu? Nós procuramos a Prefeitura de Campinas, que respondeu o seguinte, que vai mandar ao longo dessa semana a equipe, né, da Secretaria de Serviços, né, para ir lá no local, iniciar toda a manutenção, até se houver a necessidade, como eu acho que há, refazer todo o asfalto, e essa obra deve ficar pronta em até 10 dias. Então, realmente é uma obra de urgência, uma obra importante que a Prefeitura de Campinas vai fazer. E, claro, você, morador aí do Santa Lúcia, que está nos acompanhando, se a Prefeitura trabalhar, manda o zap também. A gente quer mostrar aqui o serviço feito, o trabalho realizado pelas autoridades, nós vamos cobrar e mostrar. Quero até mandar um abraço pro Barba Azul, o nosso Wagner Souza, lá de Campinas, também o Gustavo, lá da VV8, eles também que acompanham o nosso programa, estão sempre ligadinhos aqui no programa A Voz da População. Seguimos com o Zap? Mas antes de seguir com as nossas reclamações aqui no nosso programa, eu quero mostrar as fotos de quem está nos assistindo e mandou no Zap da População. É o selfie da população. O pessoal aí tem que tirar uma foto vendo o nosso programa, hein? Eu quero vocês tirando uma foto do lado da TV, do computador, de onde está assistindo o nosso programa. Pode ser uma selfie, pode pedir para alguém tirar uma foto. É o selfie da população, mas tem que estar me assistindo, hein? Diga também de qual cidade que você é. É importante a gente saber de onde está nos acompanhando. As fotos que nós recebemos estão aí para vocês verem. E o detalhe, quer aparecer aqui no programa também? É só apontar o celular no QR Code que já cai direto no Zap da População, não precisa digitar. Mas tem a galera que gosta de digitar, não tem problema.
Tem um número na tela, pode participar no DDD 11 96783 6666. E é do jeito que eu gosto, viu? Muitas participações no Zap da população de hoje. Flagrante dessa sexta também vem agora lá da cidade de São Carlos, hein? O Gilvan, que mora no bairro Antenor Garcia, lá na Rua 6, e quando eu vi essas imagens na redação, meu amigo, eu pensei que a rua dele era feita de queijo suíço. Olha a buraqueira que tá ali, rapaz do céu, não tem suspensão de carro que aguente essa situação. E nem tem como mais desviar. Entrando na contramão, não tem como escapar ali. Quebra a suspensão, quebra tudo. Os moradores chegaram a colocar pedras, pedaços de madeira, com uma medida paliativa de amenizar essa situação. E cada dia que passa, novos buracos estão aparecendo aí na via. Nós procuramos a Prefeitura de São Carlos para falar sobre este problema, mas até agora não recebemos nenhuma resposta. Mas do jeito que está ali, é melhor nem responder. Já vamos mandar a equipe de manutenção das ruas aí da cidade tampar esses buracos. Porque desse jeito fica mais fácil resolver tudo. Porque só aumenta os buracos. Daqui a pouco vai ter que tirar tudo o asfalto lá, refazer tudo, porque cada dia que passa a buraqueira vem aumentando. Realmente a situação está complicada no nosso interior e nós vamos continuar mostrando, viu? E se a Prefeitura de São Carlos responder, nós vamos mostrar nos próximos dias nessa resposta da Prefeitura. E ainda falando de buracos, agora é a vez do pessoal de Ribeirão Preto, hein? A cidade tem sofrido muito com os buracos nos últimos meses, muito disso causado pelas fortes chuvas. Mas o que todo mundo também já sabe, que nessa época do ano chove, né? Então também é preciso reforçar o trabalho e aproveitando ali os intervalos da chuva, no período de sol. Olha a imagem aí, nós recebemos no Zap da população o espaço da sua participação aqui no nosso programa. O Sandoval mandou um vídeo de uma situação de uma rua lá no bairro do Ipiranga. Tem buraco, tem asfalto esfarelando, tudo isso que tem de direito, né? Não, direito da população, porque a população não pode passar por uma situação dessa. Isso é na rua Tupinambá. Ele sempre participa do nosso programa, viu? É muito bom, viu, Sandoval, estar aqui com você, participando, mandando mensagem aqui no nosso Zap da população. A sua participação é fundamental, viu? Sobre esta reclamação, nós procuramos a Prefeitura de Ribeirão, que até o momento não nos retornou. Mas o recado está dado aí, é só ir lá e resolver. E eu quero também saber qual é a situação da sua rua. Tá desse jeito que nós estamos mostrando aí ou está pior? Eu quero agora fazer um desafio, viu, comandante? E amigos que estão aqui na nossa nave, que é o nosso programa Voz da População, e você em todo o estado, são mais de 300 cidades que recebem o nosso sinal pelo SBT. Vamos descobrir qual é a pior rua do nosso estado e também a nossa equipe de produção vai fazer a cobrança? Então, eu quero vocês lotando o Zap da população. DDD 11 96783 6666. A sua participação faz toda a diferença aqui no programa A Voz da População. Roda a vinheta do Zap da população. Nosso quadro Emprego e Carreira desta sexta vai trazer dicas importantes, principalmente para quem já passou dos 40 anos de idade e quer estar ativo no mercado de trabalho. Você aí tem alguma dúvida? Manda agora aqui no Zap da População, DDD 11 96783 6666. E quem está comigo é o especialista em RH, Marcos Tonin. Mais uma vez, viu, Marcos? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, hein? Oi, Fabrício, prazer enorme estar com você. Um abraço, Paulo, para você também e para todos que nos acompanham aqui. Bom, a pergunta que começa aqui o nosso bate-papo é se as empresas ainda têm preconceito em ter alguém em seus quadros de funcionários, uma pessoa, um trabalhador que tem mais de 40 anos de idade. Fabrício, você sabe que a gente luta muito pelo etarismo, né? Que é o preconceito que as pessoas têm ainda simplesmente por uma questão de faixa etária. Recentemente a gente até viu um episódio que acabou saindo em todas as redes aí, mídias, né, de algumas alunas de uma universidade tirando sarro aí de uma outra aluna com seus 40 anos.
Então a gente vê como isso ainda está presente na nossa sociedade brasileira. Em alguns países do mundo, isso é extremamente comum e normal, e é muito bacana você ver profissionais aí com seus 50, 60, até 70 anos exercendo a sua profissão, tendo um trabalho. Mas, infelizmente, o profissional, quando ele começa a beirar aí os seus 47, 50 anos, existe sim uma maior dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Caso ele queira fazer uma transição, pensar aí em fazer uma recolocação, não é impossível. Pós-pandemia, Fabrício, teve um fenômeno que aconteceu muito interessante, que a gente começou a ver até profissionais fazendo inscrições para cargos de estagiários com seus 50 anos mais. Então, olha que interessante, é aquele profissional, né, que acabou sendo desligado na pandemia, e ele voltou, então, aí, né, para o mundo do aprendizado, vamos dizer assim, universitário, ou de um curso técnico, ou um tecnólogo, e ele começa, então, a se inscrever para posições aí de estagiário. Então, você imagina o prazer e a alegria, né, de uma empresa ao receber um estagiário com anos de experiência. Então, acaba sendo uma nova cara. Infelizmente, ainda não é a grande maioria, mas é um movimento que a gente já vê acontecendo com maior número nos últimos 2 anos, com toda certeza. Você aí que acompanha o nosso programa pode mandar a sua dúvida para o Marcos Tonin no Zap da População. O número do nosso programa e o QR Code estão aqui na tela. E eu já quero fazer outra pergunta. E como superar, então, essa dificuldade de voltar ao mercado de trabalho? Claro, ter a experiência como aliada é fundamental para dar esse start, né, Marcos? Perfeito, perfeito. Além da experiência, Fabrício, que ela é inegável e é o conhecimento de anos, né, de carreira que esse profissional tem um ponto-chave que esse profissional consegue se sobressair dos demais. Eu estou falando dos seus 40, 50 a mais, caso tenha feito um bom preparo profissional, que significa o seguinte: não sei se você sabe, quem está nos vendo sabe que esse dado é importante, e não é um dado meu, é um dado do mercado, que mais de 70%, guarda esse número, mais de 70% das posições que a gente tem em aberto, de vagas em aberto, são preenchidas por indicação. Durante a nossa caminhada profissional, a gente construir o que a gente chama do famoso network. O que é o network? É a nossa rede de relacionamentos. Seja a nossa rede de relacionamentos da igreja, do clube, do curso, da escola dos filhos, do nosso condomínio, da rua, né, da comunidade onde a gente mora. Então, as redes de relacionamento que nós temos são responsáveis por alavancar a nossa carreira de uma forma direta e indiretamente. E quando a gente fala de currículo também, Fabrício, é importante, eu sei que a gente já falou várias vezes de currículo aqui, mas todas as vezes que a gente vê perguntas, né, chegando aqui pra gente, ou em redes sociais, as pessoas perguntam muito ainda como fazer um bom currículo, é importante ainda ter um currículo, meu currículo tem que ter 1 ou 2 páginas. Imagina que para um público com 50 a mais, às vezes é difícil a gente ter uma apresentação em 1 ou 2 páginas, porque a pessoa tem muita experiência. Neste caso, você ter 3, 4 páginas não é um problema, porque a gente fala o seguinte, que um bom currículo, ele é sempre lido. O que a gente não pode é ficar enchendo linguiça, colocando informações demais, aquelas fotos imensas que as pessoas gostam de colocar. Então, complementando aqui, conhecimento, network e um bom currículo é um excelente primeiros passos que a gente vai ter para iniciar esse passo novo na carreira de recolocação ou de uma transição de carreira de um público com 50 anos mais, com toda certeza. Vamos com as perguntas que chegaram no Zap. A Marilda do Guarujá tem 55 anos e aos 50 anos ela foi mandada embora da empresa onde trabalhava. Isso já faz 5 anos. Nesse tempo ela vivia fazendo bicos. Agora ela foi chamada para uma entrevista. Marcos, ela quer saber como ela deve se apresentar, né, durante essa entrevista com esse tempo, né, que ela está fora do mercado formal de trabalho. Olha que bacana, né? O exemplo que a Marilda está dando para a gente. Prazer enorme falar contigo, viu, Marilda? Sucesso na tua carreira. Primeiro ponto, Fabrício, que a gente tem que analisar é o seguinte: a Marilda foi chamada para uma entrevista. Significa o seguinte, esse é o primeiro feedback que a gente tem do mercado, que nós temos atratividade, né, que a gente chama tanto de empregabilidade. Então a Marilda tem uma empregabilidade importante. Segundo passo, que a gente precisa entender é que o conceito que nós temos de carreira, ele vem mudando nos últimos anos aí. Então, o que a gente sabe nos últimos 10 anos é que o conceito de carreira muda para o seguinte: a carreira ela é do indivíduo, ela não é mais da empresa.
né? Antigamente, quando a gente falava que era da empresa, era aquele profissional que entrava na empresa com um determinado cargo e passava anos na empresa, e quem determinava o crescimento, né, que esse profissional teria, se era um movimento lateral ou um movimento vertical de crescimento de carreira, era a empresa. Eu acho que você tem talento, etc. Hoje a gente vê que isso muda, né? Nos últimos anos esse conceito tem mudado. Então o que a Marilda pode aproveitar? Quando ela fala que ela fez bicos, né, e ela fez trabalhos, eu vou colocar o seguinte, Marilda, não fala que você fez bico, fala que você fez trabalhos temporários. É a mesma coisa, só que é numa outra forma de dizer. Fica mais profissional quando você fala que você fez trabalhos temporários e não há nada de errado nisso, né? Então, o que você tem que focar é no conjunto de experiências que você teve na sua carreira e quais os pontos mais relevantes que mostram a sua competência, seja nesses empregos temporários que você fez, nessas ações que você tem trabalhado, porque isso tudo agrega. É importante dizer o seguinte, Fabrício, às vezes a gente fica muito nervoso na entrevista, né? E quando você pega um profissional com 50 anos mais, ele fica mais nervoso ainda, porque ele acha o seguinte, vai falar da minha idade, vai falar que eu não posso. Em primeiro lugar, se a Marilda já foi chamada para entrevista, significa que ela tem empregabilidade. Segundo, que a empresa olhou o currículo dela minimamente e achou que ela tem perfil para aquela posição. Então, só nisso, Marilda, você pode se apoiar e achando o seguinte, não é que o jogo está ganho, mas que você já tem uma entrada boa dentro dessa companhia. E o que a gente fala sempre para entrevista, para preparar um candidato, Fabrício, é o seguinte, o recrutador, ele nunca sabe aquilo que vai ser dito na entrevista, né? Ele não conhece você. Então, a história de carreira, ela é sua. Então, quando a gente fala que a carreira é do indivíduo, você pode se preparar para essa entrevista, Marilda. Você pode pegar um papelzinho, né? Pega uma folha de papel e escreva nessa folha as últimas experiências que você teve e liste para você mesma, tá? Antes de ir para essa entrevista, como se fosse um preparo, liste para você quais foram os principais desafios, por exemplo, que você teve e como é que você lidou com essas situações. E com certeza você vai ter uma entrevista muito positiva aí, viu, Marilda? Depois manda uma mensagem e conta pra gente como é que foi. Marcos Tonin, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no programa A Voz da População. Esperamos você de novo por aqui, hein? Fabrício, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Acho que a gente responder essas perguntas, prestar esse serviço, né, para a população é um pouco da missão nossa aqui, desse quadro aqui, desse trabalho fantástico que você faz aí em todo o programa. Muito obrigado, até a próxima semana. Sucesso na carreira de todo mundo aí. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Tem muita coisa boa aqui no nosso programa, não sai daí, hein? A gente vai ficando por aqui, viu? O nosso encontro, então, está marcado para segunda-feira, no mesmo horário, sempre aqui trazendo informação, alegria, prestação de serviço para você. Um ótimo final de semana. Tchau, tchau!